Nauru é uma pequena e quase imperceptível ilha, situada no centro do Oceano Pacífico. Sua área total é de pouco mais de 21 km², o que a torna um dos menores países do mundo a se classificar como uma república independente. A população deste diminuto território é de aproximadamente 10 mil habitantes, criando uma comunidade singular onde cada metro quadrado de terra possui uma importância especial. Devido às suas dimensões reduzidas, Nauru é considerada a menor nação independente do planeta. Seus limites se restringem a uma fina faixa de terra cercada por um vasto mar. Durante séculos, povos micronesianos e polinésios habitavam a ilha, mantendo um cuidadoso equilíbrio entre o mar e a terra. A forma de vida dessas comunidades estava intimamente ligada à natureza, com a terra e o mar servindo como fontes de alimento e de riqueza espiritual e cultural. Eles viviam em harmonia com o ambiente, conhecendo suas sutilezas e respeitando sua força, o que permitiu a manutenção da estabilidade e da paz nessa região do Pacífico por longos períodos. No entanto, esse equilíbrio, alcançado ao longo dos séculos, foi rompido com a chegada de potências estrangeiras, que começaram a interferir ativamente na vida da ilha e em seus recursos naturais. No ano de 1899, colonizadores alemães invadiram Nauru, iniciando a integração da ilha ao seu império. Este evento marcou o começo de uma nova era para a ilha, que foi transformada de um canto autêntico e pacífico em uma colônia. Após a Primeira Guerra Mundial, o controle sobre Nauru passou para a Austrália, Nova Zelândia e Grã-Bretanha, que administraram a ilha sob um regime de mandato. Com o passar do tempo, e em meio a eventos globais como a Segunda Guerra Mundial, Nauru foi ocupada por tropas japonesas, complicando ainda mais seu destino e aumentando o sofrimento de seus habitantes. Ao final da década de 60, na década de 1968, Nauru finalmente conquistou a tão almejada independência, um marco histórico significativo. A partir de então, o território começou a gerir seus próprios assuntos, esperando por novas oportunidades de desenvolvimento e prosperidade. Contudo, a realidade mostrou-se mais desafiadora. A ilha é extremamente plana, com uma estreita faixa costeira que se estende ao longo de toda a sua extensão e um planalto central que quase não possui vegetação ou solo fértil. Nesse período, a economia da ilha começou a experimentar um crescimento acelerado com a exploração de fosfatos, recursos naturais abundantes localizados sob a superfície. Essa indústria, que inicialmente prometia prosperidade, logo se tornaria uma fonte de tragédia. A extração de fosfatos alterou radicalmente a paisagem da ilha. A exploração mineral resultou em uma devastação das áreas interiores, dizimando o solo e destruindo o habitat natural. Assim, vastas porções de terra, antes cobertas por vegetação, transformaram-se em um solo árido e desolado, sem vida. O interior da ilha ficou marcado por planícies secas e rochas que se erguiam até 10 metros, lembrando o cenário de um planeta distante. Após chuvas intensas, a água se acumula entre as pedras, formando pequenas poças que rapidamente evaporam, pois o solo poroso e o calcário não retêm a umidade, fazendo com que tudo se infiltre na terra. Como consequência, não restaram fontes de água doce, e a ilha passou a assemelhar-se a uma superfície lunar, despida de sinais de vida e vegetação. Pesquisadores que analisaram as características formadoras da ilha única descobriram que Nauru é um atole de coral, que se formou ao longo de milhões de anos. Inicialmente, estava submerso, mas emergiu lentamente acima do nível do mar, em razão de processos tectônicos e de erosão. Durante essas eras, camadas de fosfatos se formaram na superfície, que mais tarde se tornaram a principal riqueza da ilha. Esses compostos abundantes se acumularam em buracos, onde também se depositaram sedimentos marinhos e detritos, criando ao longo de milênios as ricas jazidas de fosfatos. Com a presença de aves marinhas, Nauru conseguiu, em um tempo, alcançar um notável desenvolvimento econômico,
transformando-se em um dos prósperos países insulares do Pacífico. Esse recurso, os fosforitos, tornou a ilha um centro de extração global, atraindo investidores e garantindo à nação rendimentos consideráveis. Contudo, como acontece com muitas nações extrativistas, o crescimento acelerado e a riqueza mostraram-se uma ilusão, pois a exaustão dos recursos naturais gerou consequências devastadoras. Após o esgotamento das jazidas de fosfatos, a maior parte do interior da ilha, anteriormente fértil e repleta de vida, transformou-se em um deserto estéril, repleto de rochas afiadas e paisagens destruídas. Edificar qualquer coisa nessa área devastada tornou-se quase impossível, pois a terra perdeu sua fertilidade e as condições para cultivar ou criar animais desapareceram completamente. Assim, o país se viu preso em um ciclo de dificuldades do qual era impossível escapar. As colinas onde outrora existiam riquezas de fosfatos agora são formadas por rochas agudas e perigosas. Algumas delas se assemelham a lâminas de barbear, enquanto outras lembram agulhas que cortam o céu. A vista se transforma em um verdadeiro labirinto de pedras, onde é difícil se orientar ou utilizar a área para qualquer propósito. Esse processo destrutivo não se limitou apenas à terra, teve um impacto profundo sobre o ecossistema marinho que antes florescia ao redor da ilha. A exploração em massa e o descarte de resíduos relacionados à indústria de fosfatos despejaram poeira e detritos químicos no mar circundante, devastando os recifes de corais que cercavam Nauru. Como resultado, a população de criaturas marinhas encolheu quase pela metade, e a harmonia da vida que antes existia na ilha, tão única quanto sua própria natureza, foi perdida. Na parte central da ilha permanece apenas um pequeno pântano, a Lagoa Bua, que é um local natural que nunca foi submetido à exploração industrial e permanece relativamente intocado. Ao redor da lagoa cresce uma vegetação esparsa, mas isso é claramente insuficiente para compensar os danos ecológicos causados. O contraste entre esse pequeno paraíso e as áreas devastadas, onde antes pulsava a vida, é impressionante. A poucos metros da vegetação pode-se facilmente encontrar uma desolada paisagem estéril. Essa disparidade é ainda mais visível quando observada de um satélite. Do alto, a ilha se assemelha a um anel. Sua faixa costeira, cheia de árvores e casas, envolve um coração cinza e desolado, onde outrora cresciam plantas e habitavam animais. Agora, esse espaço foi convertido em uma área árida, desprovida de utilidade, e as tentativas de restaurá-lo mostraram-se infrutíferas. O solo fértil ausente é impossível de ser recuperado. Essa é uma tarefa que está além das capacidades da nação. Para a recuperação, seria necessário encher milhões de buracos, nivelar picos e trazer terra fértil, algo praticamente inviável dadas as limitadas, já que as histórias de extração intensiva destruíram o ecossistema natural, o que o torna irreversível. Ideias para transformar esta zona devastada em um santuário ou parque científico ainda permanecem apenas no papel, já que a concretização desses projetos esbarra em condições adversas. O calor, a falta de sombra, as pedras afiadas e a escassez de água tornam praticamente impossível criar condições adequadas para a vida ou para o trabalho. O interior de Nauru é um deserto seco, desprovido de água, árvores e seres vivos. Apenas as pedras brancas e brilhantes sob o sol servem como um duro lembrete de que a exploração dos recursos naturais, em questão de anos, destruiu tudo que era valioso e deixou para trás somente a desolação. Nauru é uma ilha única, que abriga um relevo que não se encontra em nenhum outro lugar da Terra. Seu interior é composto de terra morta, estéril e sem vida, que testemunha a efemeridade da avareza humana e o preço que se paga pela busca por riquezas rápidas. De países como Austrália, Fiji, Filipinas ou China, são trazidos itens de vestuário essenciais e práticos, que permitem às pessoas se sentirem confortáveis no dia a dia. As lojas
oferecem uma ampla seleção de roupas que variam desde camisetas e camisas simples até vestidos e conjuntos esportivos. O uniforme escolar também é uma compra comum e esperada, facilitando a escolha para pais e alunos. Em ocasiões especiais, como eventos cerimoniais ou feriados, as mulheres frequentemente vestem longos e brilhantes vestidos florais que lembram trajes tradicionais usados em outras ilhas do Pacífico. Esses trajes geralmente são adornados com colares de flores ou coroas trançadas, conferindo ao visual uma atmosfera de celebração e festividade. Os homens, em tais dias, optam por camisas de mangas curtas, algumas com padrões tropicais ou vibrantes, e calças leves, o que lhes permite se sentir despojados e confortáveis, mesmo sob temperaturas elevadas. Durante cerimônias religiosas ou rituais importantes, todos os participantes se vestem de maneira mais formal e austera. As mulheres cobrem os ombros e os homens evitam roupas de praia ou casuais, optando por trajes mais adequados para o evento sagrado. Em casamentos, funerais ou outras ocasiões oficiais, é habitual escolher trajes mais elegantes e requintados, em relação à importância da cerimônia. Embora não exista um estilo de vestuário uniforme, há certas diretrizes gerais. As roupas devem ter um bom caimento, ser moderadamente decotadas e transparentes, além de harmonizar com a paleta de cores do evento. Muitas famílias buscam trajes no mesmo estilo, o que destaca sua união e respeito pelas tradições. Alguns moradores compram roupas no exterior, especialmente na Austrália, ou encomendam peças exclusivas feitas sob medida. Um aspecto importante é a demonstração de respeito por meio da aparência. Afinal, a vestimenta é não apenas uma questão de conforto, mas também um sinal de consideração pelos outros e por si mesmo. No passado, as meninas aprendiam com suas mães a arte de confeccionar colares, saias ou ornamentos feitos de folhas secas, que faziam parte de seu legado cultural e tradição artesanal. Atualmente, esses conhecimentos são cada vez mais raros, embora ainda existam oficinas especiais onde se ensinam técnicas de tecelagem e confecção de adornos. Essas tradições, em sua maioria, são transmitidas por mulheres mais velhas, muitas das quais participam de feiras ou eventos culturais, demonstrando suas habilidades e ensinando as tradições artesanais às novas gerações. No dia a dia, essa prática praticamente não ocorre, e a maior parte da população opta por roupas mais práticas e confortáveis. Na praia ou em casa, a maioria das pessoas usa sandálias, trajes de banho e camisetas soltas, visto que não há regras rígidas e a atmosfera se mantém descontraída. Contudo, ao visitar escolas, centros médicos ou participar de eventos públicos, é esperado um visual mais arrumado. As roupas devem estar limpas, em boas condições e adequadas ao local. Uma combinação de conforto e respeito pelo próximo é fundamental. Estar sem camisa em locais públicos é considerado inapropriado e inaceitável, embora não haja multas ou penalidades para isso. A tradição e as normas sociais, no entanto, fazem deste aspecto uma questão importante de comportamento. Ao longo do tempo, o vestuário também se tornou um símbolo de status social. Famílias mais abastadas costumam adquirir novas peças, acompanhando as tendências de moda, enquanto os menos favorecidos usam a roupa por mais tempo ou recebem doações. Às vezes, vem na remessa de contêineres da Austrália ou da Nova Zelândia roupas usadas que são redistribuídas por meio de igrejas ou programas sociais, ajudando consideravelmente muitas famílias. Essa questão raramente é discutida abertamente, mas se torna uma fonte vital de apoio e recurso para muitos. Em Nauru, não há produção local de vestuário e marcas nacionais estão ausentes. Tudo provém de fora, tornando as roupas muitas vezes caras e limitadas em opções. Apesar disso, elas cumprem suas funções principais, como proteger do sol, permitindo movimentos livres e adequando-se a diversas ocasiões. Nas escolas, todos devem usar uniforme. Geralmente, isso consiste em camisas e saias ou calças em tons claros, sendo obrigatório o uso de calçados fechados,
que é uma das poucas regras rígidas. O futebol australiano, que se distingue das regras comuns, é o esporte mais popular na ilha de Nauru e ocupa um lugar especial no coração de seus habitantes. Esta modalidade de esporte possui uma popularidade imensa e praticamente 1/3 da população do país participa ativamente de ligas locais, que possuem 6 equipes principais e 5 equipes reserva. Todas competem em um único estádio, onde ocorrem todos os grandes eventos e partidas. Curiosamente, o campo de futebol não possui grama. Em vez disso, tem um revestimento de terra misturado a pó de fosfato, o que lhe confere uma textura e características de jogo especiais. Durante as finais dos campeonatos, até 3.000 espectadores se reúnem nas arquibancadas. Isso parece uma enorme multidão considerando o tamanho do país e a densidade populacional. Esse apoio em massa evidencia a profunda paixão e lealdade dos nauruanos ao esporte, além de quão significativo é o campeonato nacional para eles. A equipe nacional, conhecida como Chiefs, participa de competições internacionais desde 2002. Ao longo dos anos, a equipe obteve êxitos notáveis, ocupando em diferentes anos a 5ª posição em torneios internacionais, o que se tornou uma fonte de verdadeiro orgulho para toda a nação e reforçou sua reputação esportiva. Um destaque na cultura esportiva de Nauru é a formação do time feminino, Aurani, em 2024. Essa estreia representou um evento marcante. A equipe conquistou imediatamente a Copa do Pacífico, trazendo um verdadeiro avanço e inspiração para muitas jovens garotas e mulheres da ilha. Essa atmosfera de apoio aos feitos esportivos une as pessoas, especialmente os jovens, que desde cedo são incentivados a desenvolver o espírito competitivo e a trabalhar em equipe. A musculação também desempenha um papel essencial na cultura esportiva da ilha. Nauru é o lar de campeões, destacando-se Marcus Stephen, atleta que conquistou 7 medalhas de ouro nas competições da Commonwealth e, posteriormente, tornou-se presidente do país. Outro nome notável é o de Iti Ditenon, que representou Nauru em competições internacionais de levantamento de peso por 3 vezes. Esses atletas famosos tornaram-se exemplos e fontes de motivação para muitos jovens nauruanos, incentivando-os a iniciar treinos desde a tenra idade. O esporte em Nauru não se limita à busca por vitórias ou conquistas de medalhas. Também é uma resposta a um problema de sedentarismo e ao crescente nível de obesidade entre a população adulta.